Pontualmente, 14 horas desta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O que nós temos percebido hoje, ultimamente, no mundo, né? A gente tem percebido que cada vez mais o papel do terapeuta está cada vez mais ocupando um espaço diferente na área da saúde. Talvez por uma visão mais integrativa, de utilizar várias áreas de conhecimento, várias áreas de atuação. Ontem mesmo no consultório estava atendendo uma pessoa falando assim, bom, você faz um mix aqui, né? Fazemos um mix. Tem terapia neural, terapia ortobiommolecular, tem acupuntura, tem estimulação neurocraniana, enfim. Meta-hipnose, tem um monte de recursos que a gente pode utilizar, levando sempre em consideração o terapeuta e não a doença, não a patologia, que é uma visão um pouco diferente da formação médica, que vê a doença como um inimigo, né? Uma visão meio norte-americana de guerra, né? De ir lá e atacar bombas, né? Nucleares, né? Quimioterapia, aquelas coisas de vamos matar a doença, ou o vírus, a bactéria, o metal tóxico como um grande inimigo universal. Né? A União Soviética, a Coreia, seja lá o que for. E nós terapeutas, sobretudo a medicina tradicional chinesa, sempre vê a patologia, a doença, a sintomatologia como uma coisa amiga, né? Se aquela sintomatologia, aquela patologia está acontecendo é por uma correção de rumo. Então a gente precisa olhar com calma e fortalecer o indivíduo para que ele resolva em si primeiro, para que depois se trate a patologia, né? Não é aquela questão de tiro ao alvo. Essa é uma visão interessante que a gente vai discutir no programa de hoje. Qual é o verdadeiro papel do terapeuta no processo de tratamento, no processo da cura? O que é cura? Né? Existe essa palavra? Né? A gente tem esse poder de curar os outros? Né? Tudo isso nós vamos discutir no programa de hoje, porque afinal de contas o Salutes sempre é um programa em ressonância com a própria vida. 14 horas e 3 minutos desta sexta-feira, dia 24 do 11. O Xerec deve ter chamado aqui na página no Facebook. A AltV está ao vivo agora pelo Facebook, tanto na página AltV. Aqui, ó. Entrou até aqui, está até saindo o som aqui, abaixando o som. Estamos também no Facebook e ao vivo também pela página da AltV, que eu peço para vocês dar um like, tá? A campanha da AltV. Se você gosta da AltV, vai receber toda a programação, que tem vários programas de vários estilos. Tem bastante programas interessantes aqui. Isabel Cristina entrou, Carlos Piquelê, diga algo para a AltV. Vocês escrevendo lá, vai sair o comentário aqui. Pois bem, eu falei na live, rapidamente, que eu conheci uma pessoa lá no curso de pós-graduação em Biofísica e Biorressonância Aplicada à Saúde, promovido pela Quantum Bio. Ele parava os professores, ficava questionando, falando sobre farmacologia, sobre química, química orgânica e tal. Ele falava muito, se entendia muito, cara chato. Falei 4 vezes as palavras certas, ele contou 4 vezes, 4. Mas na verdade a gente acabou se tornando grandes amigos. E a sabedoria dele, o conhecimento, o estudo, a disposição dele de discutir, estudar e aprender, e também ensinar os colegas, né, fez com que hoje amanhã, esse domingo, acontece o 2º Congresso Internacional de Fronteiras de Saúde Quântica aqui em São Paulo, e ele é um dos palestrantes. Estou falando do César Lourenço de Oliveira. Ele é terapeuta quântico, a graduação dele é farmácia, ele é farmacêutico, fez pós-graduação em nutriendocrinologia funcional, gerenciamento do envelhecimento saudável, biofísica quântica e biorressonância aplicada, como foram os colegas. Tem habilitação em metodologia quântica, microscopia de campo escuro, terapeuta metafísico, bioquímica aplicada e ozonioterapia. É professor de bioquímica em abordagem quântica. Muito boa tarde, César Lourenço. Finalmente você veio ao programa Salutes, né? Já estamos ensaiando. Obrigado. É uma honra estar aqui também.
Mas esse chato está incomodando até hoje. Que nada, a chatura é minha, né? A chatura é minha. Eu disse também no live que a gente só vê no outro o que a gente tem dentro, né? Então provavelmente o chato sou mais eu do que você. Reconhecemos semelhante no semelhante. Exatamente. Isso faz parte da abordagem quântica, né? Muito bom, Muito bem. Nós estamos falando então da questão do papel do terapeuta hoje em relação à medicina convencional. Eu fiz essa abertura, você acompanhou. O que você tem a dizer sobre o que eu falei na abertura? É a questão da ressignificação realmente. Porque o mercado ele oferece uma maneira de tratar o paciente doente. Que a medicina já está estabelecida pela alopatia no Brasil hoje, ela quase que 100% alopatia. São poucos médicos, inclusive, que se especializam em homeopatia e outras áreas afins. Mas hoje está mais comum, né, essa questão de tratar o paciente da maneira mais natural e não tão química como está. Não é isso? Quimicamente. Isso. Só que aquela química ela dá um efeito imediato e sagrado ao paciente. Mas só que esse efeito imediato é por 8 horas. Daqui a 8 horas tem que repetir a dosagem. E isso fica anos e anos repetindo a dosagem, que é o medicamento alopático. Que é interessante você aplicar no primeiro estágio, mas saber por que aquele paciente está tendo sintoma. Esse processo investigativo não há mais. Então nós, terapeutas, entramos nessa parte. Hoje está sendo muito requisitado um terapeuta bem preparado, estudioso, para investigar a causa, o gatilho realmente que está acontecendo. E a medicina hoje não tem esse tempo. O engraçado que você está falando, você tem muito mais experiência, sabe muito mais do que eu. Há algum tempo atrás, estávamos até falando há pouco do Joel Aleixo, falava exatamente isso. A indústria farmacêutica, o medicamento alopático, ele é sintético. Sim. Porque não se pode criar patentes de elementos naturais, que é o que curam, né? Se ele é sintético, ele tem uma molécula, disse o Joel Aleixo, diferente do que a gente reconhece. Ou seja, nossa molécula, nosso fígado reconhece moléculas assim e a alopatia ou o medicamento sintético entra assim. Ele não casa, ele entra de uma maneira assim. E por conta disso já está afetando o fígado no mínimo. É isso mesmo? Nessa questão molecular, ambas são semelhantes, mas são dissemelhantes. Por quê? Quando você pega um tratamento, um produto farmacêutico, a matéria-prima dele não é a matéria-prima do nutracêutico. Porque a matéria-prima de um produto farmacêutico, ela vem de uma cadeia carbônica extraída do petróleo, que é uma estrutura que já morreu há muitos anos. Mas só que ela não tem inteligência para decompor. Então, quando você pega o petróleo e destila, está cheio de cadeia carbônica. Para a ciência ortodoxa, o que é vivo é aquilo que tem cadeia carbônica. Então você tem proteína, porque é feito de cadeia carbônica. Você tem gordura, porque é feito de cadeia carbônica. Só que as cadeias carbônicas nossas são bioidênticas. O que é isso? Então elas têm os biofótons expostos ao sol. Aquele petróleo não, ele não recebe esse biofóton do sol. Então ele não reconhece. Inclusive se você deixar o petróleo ali muito tempo, ele vai chegar a diamante. Ele vai voltar a ser rocha. Isso é reino mineral. Enquanto nós somos orgânico, biológico, e todo dia estamos morrendo e nascendo de novo. Que é o processo da vida. Tudo que é vida nasce e chega um momento que ele deixa. A entropia, né? É o processo sintrópico, na verdade, né? Você estava falando no início, então, que hoje, a partir de uma certa... É recente isso, né, César? E antigamente tinha toda aquela questão da relação médico-paciente, que nós já falamos aqui em outros programas. Antigamente o médico tinha detinha o poder, o conhecimento, e o paciente era um reles participante da cena. Hoje, com a disfunção, com a divulgação em relação à internet, hoje as pessoas discutem diagnóstico com a gente, né? Ontem eu recebi uma pessoa com insuficiência de suprarrenal, fadiga adrenal, e ele querendo discutir, não, mas eu quero tomar DHA, eu quero tomar hidrocortisona. Sim, não, cara. Sabe, eles discutem hoje tudo o que hoje está na área médica se discutindo com maior amplitude. E também os saúdes têm um papel fundamental nesse sentido, do qual muito me orgulho. Agora, nesse vácuo, né, entre esse médico do passado que tinha todo o poder e para o terapeuta hoje que oferece várias linhas de tratamento, está surgindo esse novo terapeuta para ressignificar o trabalho terapêutico, é isso?
Na verdade, está querendo resgatar o que já existia. Mas o que existia, na verdade, naquela época, isso bem antes de 1945, o médico ser parceiro do dono da botica, que era a farmácia antiga. Então, o médico ele era o diagnosticador da doença. Mas quem ia trabalhar a substância para amenizar aquela doença era o cara da botica. Era o farmacêutico. Então, existia uma parceria. Hoje, a indústria farmacêutica criou o egoísta. Você pega esse protocolo, se você achar a pessoa dentro dessa característica aqui, enfia esse protocolo nele que pronto, você fez seu papel. Então criou essa individualidade do sistema de saúde. Tá aos poucos as universidades como base, está criando nutricionista, mas está muito apagado. O fisioterapeuta está muito apagado. Então está mostrando, a própria universidade está dando para o entregue, o sistema. Porque tem que haver parceria. E isso não há mais. Então, geralmente, acontece a visão de um terapeuta, que ele começa a fazer o seguinte, pega um paciente hoje, trata o biológico dele e o campo emocional dele. Porque esse campo emocional ele vai manifestar o biológico. Você está falando um ponto absolutamente muito importante, César. Sim. Eu recebi aqui um médico, obviamente não vou falar o nome, mas um dos grandes médicos, grandes autoridades médicas do Brasil, e na saída aqui nós estamos conversando, tomando um café como de praxe, e ele falou assim, nós descobrimos que 90% das doenças, obviamente que não tem um efeito externo, nascem com as emoções. Eu parei, olhei e falei, nossa, mas isso para nós, da medicina chinesa, existe há 5.000 anos. Cada órgão está responsável por um domicílio emocional e etc. E ele falou, olha, se eu me falasse isso há 2 anos atrás, eu te chamaria de louco. Olha só que legal! Quer dizer, então hoje grandes médicos estão abrindo os olhos para uma coisa que nós terapeutas já sabemos. Porque o que acontece na verdade, né, Baltar, foi a insatisfação daquelas pessoas que procuraram o recurso médico atual e com poder aquisitivo satisfatório resolveram investir na medicina oriental. Como tinha capital, foi lá. E aquilo que ele se beneficiou trouxe. Os próprios Beatles têm uma história mais ou menos assim. Porque quando eles foram para a Índia, eles voltaram com outra mentalidade e trouxe de lá informações interessantes. Como eram pessoas de reconhecimento e eram ídolos, atingiu a grande massa, e aquilo foi espalhado. E a gente está vivendo essa centelha dessa abertura da combinação entre o Ocidente e o Oriente. Porque eles têm muito mais, nós temos muito mais que aprender com eles do que eles com a gente. Só que o sistema, da maneira que ele é gerenciado hoje, dá uma sensação de que está tudo bem aqui. E nós não pensamos muito sobre isso. Às vezes a gente acorda, não pensamos na água que vamos tomar. E nem no café que nós vamos ingerir. Qual é a substância? Você, ao que bateu a dor no seu estômago, você coloca alguma coisa. Então as pessoas estão numa forma de androidismo. Elas não preocupam com o que colocam na boca. Porque esse alimento que vai entrar no seu corpo, para que ele serve? Ele é uma fonte. É o que vai ser você mesmo, né? Essa fonte é para alimentar o quê? A parte menor sua, que você chama de célula. Só que nós somos pluricelular, 60 trilhões de células. É bem diferente de uma bactéria. Então essa nutrição nossa tem que ser mais elaborada. Porque quando você faz as refeições o dia todo, essa refeição que eu falo é o seguinte, a hidratação correta, enfim, aquilo que dentro entra no padrão biológico do ser humano normal. Só que nós perdemos esse conceito. E a própria indústria química não quer saber disso. Porque ela não tem esse interesse do bem-estar prolongado. Ela quer esse bem-estar muitas vezes vendido, o imediato e a sensação. É um momento de ansiedade que a gente está vivendo hoje, né, no planeta Terra. E nesse sentido, quer dizer, a gente fica um pouco tanto quanto à mercê, né? Você está falando exatamente, você falou uma palavra aí que chamou muita atenção. Aliás, tem um filme aí que eu não sei nem se está em cartaz ainda, que eu gostaria até de retomar, né? Que é essa questão do androide. Porque normalmente as pessoas estão robotizadas, né? Quer dizer, e exatamente o sistema, a indústria que está por trás disso tudo, faz com que a gente tenha padrões de comportamento, etc. E a medicina acabou virando um pouco isso, infelizmente. Que é a medicina protocolar, baseada em evidência, né? Eu acho muito engraçado, evidência, como que é evidente se cada ser humano é único, é indivíduo, ou ele seja, ele é individual, ele é único, ele não pode mais ser dividido. Né? Como é que você pode criar protocolo, evidências baseadas numa grande massa crítica em que envolve várias pessoas de índoles
muito diferente de organização orgânica. Viemos falando sobre isso no caminho, né? Mas isso. A questão da individualidade. Mas essa questão da individualidade é o seguinte, mas todo no sistema está sendo sacrificado. Por exemplo, a gente fala do médico, ele também está sendo vítima. Sim. Né? Então teve um sistema maior do que o sistema de saúde, que entendeu como funcionava e mascarou essas possibilidades da melhora. Mas só que também está deixando aberto você investigar e estudar. Por exemplo, esse final de semana vai ter um congresso internacional de fronteira da saúde quântica. Uhum. Eu achei isso meio redundante, mas é muito importante para despertar essas palavras. Para trazer o quântico, não por uma questão sistemática ou empírica de forma religiosa, e sim de todos nós. Uhum. Né? Começar a ver o ser humano na menor porção que ele é. Porque essa porção está relacionada com o quê? Com essas moléculas que a gente tira. Porque quando você come uma carne, essa carne tem que ser biotransformada. Se você não tiver um sistema digestório adequado, essa carne que tem proteína, que tem polipeptídeo, esse polipeptídeo tem que decompor e virar compartimento chamado aminoácido. Senão ele não atravessa essa barreira para chegar no sangue e nutrir todo o corpo. Na verdade, o que gera então a nutrição é a quebra que chega até o aminoácido, que é... Isso é uma particularidade de uma substância. Que é chamada proteína. Uhum. Porque ela tem essa capacidade de levar essa informação. Só que esse aminoácido no nosso corpo tem 1001 utilidades. De um aspecto do sistema de defesa adequado, que é as imunoglobulinas, na construção de uma nova imunoglobulina, dos neuropeptídeos que levam essa cognição que você tem, da estrutura óssea, de todo esse compartimento orgânico. Claro que dentro disso aí está envolvido que outras substâncias participativas, como os lipídios, que é os ácidos graxos, que é o carboidrato, que é a glicose, né, e também as pentoses, automaticamente algumas vitaminas essenciais e minerais. E, no entanto, uma água de boa qualidade. Uhum. Por isso que a gente fala a questão do sistema de cura. Porque essa cura é uma palavra bonita, mas ela ficou perigosa no mundo atual. Qual o perigo da palavra cura, afinal de Porque quando você fala cura o paciente, assim, tomei uma substância, estou salvo para o resto da vida, eu nunca morrerei. Isso não existe. Isso é um inconsciente coletivo criado. Porque essa cura ela é diária. Porque a palavra cura ela existe nos livros mais antigos do mundo. Mas só que ela foi perturbada. Mas como que ela acontece? Se você viver todo dia aqui e agora. E ninguém está disposto a viver aqui agora. Nós estamos vivendo demais no futuro, demais no passado. E ninguém está vivendo aqui agora. Uhum. Porque, por exemplo, vou tomar essa água, boa qualidade, pronto, nós vamos lá preparamos essa água. Estou vivendo aqui agora. Eu vou fazer uma refeição, tem que viver aqui agora. Às vezes a pessoa está vendo, fazendo uma refeição, fazendo o quê? Vai na casa das pessoas, como é que está almoçando? Vendo televisão. Ou sei lá, ou às vezes, no próprio restaurante, você está vendo uma pessoa lá no WhatsApp, no celular. Que momento que ela vai ficar amigo da substância que vai nutrir? Aqui já é um sintoma de rejeição. Você põe na boca o seu corpo, o que ele está fazendo? Ele quer que eu pense na máquina ou ele quer que eu pense em eliminar secreções enzimáticas? Porque o corpo não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Existe um efeito sintrópico, sim, que depende do entrópico. É necessário isso, Baldan. As pessoas começaram a viver aqui agora e ver o que está comendo e está bebendo. Aí você pode falar em processo de cura. Porque mas só essa cura contínua, não é estática como foi vendida para nós. Então hoje muitos médicos, nutricionistas, nutrólogos estão usando a palavra reemissão, querendo esconder a coisa mais linda que é o ser humano. Porque ele morre células todo dia, mas nasce células todo dia. Mas no momento que começa a morrer mais e nascer de menos, aí começa a criar uma desproporção. Aí você não pode falar cura, porque a cura é o próprio brotar das mitoses, a replicação celular. Que não está acontecendo. Porque você não está ingerindo, não está amigo do seu alimento. Por conta de uma questão emocional, por uma questão filosófica, social, por que o ser humano está doente? Quer dizer, a gente parte do princípio que o ser humano está doente, né, César? A maneira que você falou, uma doença, não a doença instalada daquela maneira adaptada nos protocolos médicos. Não é essa doença. Não é essa doença de agudez. É uma doença crônica. É essa questão da ansiedade. Essa questão da ansiedade, ela está atrapalhando muito, porque está sendo vendido muitas imagens bacanas para nós. Mas é para o futuro. E ninguém está sabendo viver com, às vezes, o sentimento de migalha do agora. E aquela migalha ela pode ser nutritiva.
E todo mundo está querendo pegar aquele pedaço de bolo lá longe, mas está querendo viver aqui agora. Não está deixando isso acontecer. Não, não deixa de ser uma doença, entre aspas, né? Porque nós somos seres de consciência. E só que nós temos dois hemisférios cerebrais, um altamente emocional e outro altamente racional. E hoje é confundido a pessoa racional com pessoa consciente. Não é consciência cósmica isso. Porque consciência é essa dinâmica de ir na emoção e na razão ao mesmo tempo. Você tem que falar isso, pessoal. Por isso que muitas das vezes o paciente que te procura, você tem que começar a falar um pouco, deixar ele falar um pouco de si. Por exemplo, numa consulta minha, geralmente eu aprendi isso com o Cuneo, que é muito significativo, ficar em torno de 2 horas com o paciente. Porque nesse primeiro momento começa o processo da ressignificação. E ele acredita, ele começa a sentir. Porque o fato de você ouvir aquele paciente, você tem como retribuir algumas observações para ele rever naquele conceito que ele fez. Claro que no primeiro momento eu vou preocupar com a propriedade biológica. Porque não adianta nada se a emoção dele está ruim, mas você não está produzindo neuropeptídeo. Porque esse neuropeptídeo depende de uma assimilação boa. Ou da eliminação de uma carga parasitária que está dificultando essa produção de neuropeptídeo. Então hoje, muitas vezes, a gente começa com o paciente no aspecto biológico mesmo. Para depois ele começar a utilizar o que começou a produzir de novo. Que são as moléculas nutricionais para o seu cérebro, para o seu corpo. E automaticamente ele começa a gostar mais de viver. Ele gosta de sentir. Ele começa a sorrir. Eu tenho um programa aqui, César, que fala muito do que você está dizendo. A acupuntura serve para você voltar para a sua própria casa. Fato. Porque, na verdade, o pessoal procura acupuntura, que acha que vai tirar a dor da coluna, vai estar com um distúrbio de ombro, uma bursite, ou está com problema dor na coluna, ou na perna, ou no joelho, acha que a acupuntura é para tratar a dor. A acupuntura faz com que a pessoa volte para ser o que ela realmente é. Colocando o quê? Cada energia no lugar certo, no órgão certo, na hora certa. É um pouco o que você está falando, né? Porque o que você faz, assim, o que a China ganhou de acupuntura, a Índia ganhou com chakras, que trabalha nessa similaridade. Só que o chakra está vinculado para nós aqui da medicina ocidental às glândulas secretoras. As endócrinas, né? Porque essas glândulas secretoras, ela está por todo o corpo, nessa região que vai até o cérebro, até a pineal. Essa conexão harmonizada, o ser humano começa a sentir si próprio. E a acupuntura também tem esse papel, de alinhar isso, para ele voltar a se enxergar. Claro que depois ele não começar a trabalhar isso, você vai ter que fazer várias sessões para isso. Ou muitas vezes ele faz a sessão, mas você não tirou dele o que, por exemplo, uma carga parasitária. Um parasita indesejável, que está adquirindo distúrbio. Porque hoje nós sabemos o seguinte, inclusive tem um exemplo muito interessante, que eu venho acompanhando com meus pacientes, quando eu identifico um paciente com tênia suína. Essa tênia suína, ela pode chegar até 6 metros de comprimento. E ela é chamada de solitária, porque ela vive sozinha no intestino. Ela não precisa de um namoradinho, porque ela já é namoradinha e namoradinho ao mesmo tempo. Porque cada proglótide que ela tem... né? É assório. Assório. E cada proglótide que ela tem a genitália feminina e masculina, só que ela não produz o hormônio. Aí ela precisa de um hospedeiro para tirar o hormônio, para amadurecer as gônadas, para aí haver o processo da vida. Automaticamente, muitas vezes acontece que esse paciente tem a tênia sólida no intestino, ele geralmente tem o neurocicercose, que na verdade é o ovo que migrou para o cérebro e lá desenvolveu larva, que chama neurocicerco. E às vezes calcifica, inclusive, né? Não, ela não calcifica. Esse é um problema sério. As membranas têm estruturas de cálcio, só que ali naquele é mais estático. Aí dá aquela sensação. Mas ali atravessa, porque tem uns canais de rios de nutrientes. Porque o que chega no cérebro, naquela região que ele vive? Neuropeptídeos. Gordura, né? Não, neuropeptídeos. Agora, esses neuropeptídeos, quem amadureceu esse neuropeptídeo? A tênia sólida no intestino. Aí automaticamente ela emite. Esse neuropeptídeo chega mais fácil lá. E automaticamente, para ela sobreviver, ela suga o que do hospedeiro dela? Os hormônios.
Então, esse paciente começa a ficar com o quê? Disfunção hormonal. Porque tem que produzir hormônio para ele e para a tênia. Automaticamente começa a ficar debilitado. Fora as outras cargas parasitárias. Porque quando esse paciente está com esse tipo de tênia, ele também está cheio de metal tóxico. Metal tóxico e as tênias são um casal parasita perfeito, em geral, né? Porque isso é a característica do biofilme, onde você falou da calcificação. Porque quando você fala calcificação, só estou usando cálcio. Não, os minerais têm esse poder de calcificar. Desde que combina com ácidos graxos de cadeia curta. Isso acontece também com a pedra na vesícula. Esses ácidos graxos de cadeia curta que não for utilizado e combina com minerais, formam sais insolúveis. Esses sais insolúveis que vão criar essa situação. Mas só que tem ali o ânion, que é o ácido graxo. Ele permite passagem, que é a característica das membranas, que são feitas de ácidos graxos. Só que a membrana gelatinosa ela é rica em ácidos graxos. Quando aquele neurocicercose está calcificado, ele tem ácidos graxos que permitem passagem de nutrientes lipossolúveis. Só que é mais isso que ácidos graxos. Então, a forma que ele fez de proteger. Claro, porque naquele sistema nervoso central ali, naquele ambiente, ele tem os anticorpos que querem atacar ele o tempo todo. Então, a forma de produção é uma inteligência do mundo microbiológico, que é fascinante. Inclusive, eu gosto de recomendar bastante aos meus alunos da pós, da Contubio, que hoje faz parte do corpo docente. É um livro muito interessante que um professor meu indicou uma vez, ele mudou minha vida. A rever o mundo dos micróbios. A importância e a influência deles e a capacidade de adaptação. Hoje eu estou pegando muito paciente com diverticulite, por exemplo. O que é uma diverticulite? No caso de diverticulite, o que o médico oferece para ele hoje? Só cirurgia. Mas o que tem ali? Se você olhar na estrutura ali, aquele músculo do intestino já recebeu o que? Infiltração de parasitas. Inflamou uma ali começa a alojar e criar situações desagradáveis ali. Porque o intestino ele é muito irritável. Porque ele é feito de mucosa, muito de material epitelial muito específico para facilitar também a absorção. E automaticamente ele se irrita muito bem. E claro, hoje tem muitas doenças, ou melhor, distúrbios do trato gastrointestinal relacionados com nutrição, por exemplo. Porque essas moléculas hoje produzidas na indústria, elas modificaram a sua química. Quando você processa um trigo, quando você processa um açúcar, aquelas moléculas perdem essa isomeria, essa geometria que você acabou de falar, que vai perder a sua bioidentidade. Então essa molécula está ficando o quê? Ela vai estar ficando biodegradável ou não biodegradável? Ela está ficando não biodegradável. Porque o processo químico de refinamento mudou a conformação. E aquilo ela perde identidade biológica. Automaticamente aquilo começa a formar o quê? Um xenobiótico para você. E começa a ficar acumulado no seu corpo. Porque o corpo também não sabe expelir aquilo. É algo estranho, né? Algo estranho. A Isabel Cristina, foi muito legal ouvir um farmacêutico falando sobre saúde quântica. Muito obrigado pelo seu comentário, Isabel. Ela sempre participa da gente. Ela mesma também, uma farmacêutica. Turminha da farmácia, legal. Que hoje tomando conta do pedaço aqui. É um curso tão lindo que está abandonado. E como é que chama o livro? Qual livro? Que você falou que você cita no curso da pós. Sim. Te fez... O Sobrevivente dos Mais Doentes. Eu vou anotar aqui. O Sobrevivente dos Mais Doentes. Todo ele mostrando a influência de micro-organismos na adaptação do processo evolutivo de doenças da humanidade. Sabe o autor? Lembra do autor? É Moala. 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 Ed Moala. Ed Moala. Você indica porque ele faz um resgate do gatilho verdadeiro das doenças. Porque hoje a medicina convencional, ela não estuda o gatilho verdadeiro das doenças. Então foi muito interessante que você acabou de perguntar em que aspecto. Que eu achei muito interessante você dizer, por que todo mundo hoje está doente? As pessoas se encontram androide porque não se reconheceu ainda como ser humano. Exatamente. Porque isso é levando uma frieza de relacionamento muito grande. Porque criar sonhos que não são sonhos nossos. A mídia faz muito bem isso. Então há um sistema muito forte tirando essa vinculação amorosa que somos nós, que é o ser humano. Porque, na verdade, nós sabemos, o bem-estar que você sente
equaliza todas as células e moléculas, inclusive os elétrons que envolvem os átomos que formam as células. Automaticamente esse núcleo atômico que forma o biocampo. Inclusive uma coisa que eu trabalho muito na pós é mostrar a ideia do biocampo, porque a nossa terapêutica é toda vinculada na biorressonância. Porque ela é muito fidedigna, porque ela trabalha não com compartimento estatístico de ponto. Por exemplo, você faz o exame de ferritina e vai de 30 a 300. Isso dificulta o profissional médico trabalhar. Ah, estou com ferritina 50, está dentro do padrão. 120 está dentro do padrão, 200 está dentro do padrão. Então, com a biorressonância, você sabe, é igual o teste de gravidez, ou você está ou não está. A biorressonância tem essa coisa linda. É uma coisa que eu tenho muita gratidão pelo Cunha Namoto, a maneira que ele abordou, e está dando essa oportunidade para todo mundo repensar isso. Então, o Brasil hoje está vivendo um momento muito lindo. Esse congresso sendo realizado aqui em São Paulo, deveria, todos os terapeutas unidos mesmo, vendo isso aí, e profissionais da área médica, da nutrição, da fisioterapia, enfim, não ficar preso só mesmo aos conhecimentos adquiridos na graduação. Porque na graduação existe uma coisa muito interessante, o título. Isso nos envaidece bastante. Mas nós nunca fomos pensadores dentro da universidade. Nunca. Lia o conteúdo, fazia a prova e depois se preparava mais conteúdo para a prova. Nas especializações, como a Contubio tem feito, a pós-graduação de biorressonância, gera momentos de pensar. Porque o grupo está levando diversas mentalidades, de várias áreas do campo da saúde, e está integrando ali. Mas o Cunha, ele criou um protocolo, uma anamnese que caiba, e inclusive está fortalecendo mais a terapêutica no Brasil. Eu estou tirando muito privilégio disso, claro. Todos nós. Eu trabalho com esse método também, e recentemente, só para você ter uma ideia, eu estou querendo uma pessoa, estudo, tem mais de 60 anos, e tem um problema de desbiose intestinal desde os 14. Está subnutrida, absolutamente subnutrida, e se tratando com os melhores médicos, tem um poder aquisitivo bom, e se trata com os melhores médicos. E a gente fez um teste de biorressonância e deu tênia, que a gente medicou com nossos princípios frequenciais quânticos, em um dia estava expelindo minhoca. Um dia. Porque na verdade ela vai perdendo proglote por proglote. Ela é muito resistente. Ela vai se enfraquecendo no cordão, os proglótides dela vai sendo eliminados. Você não tira a tênia toda rápida. Isso eu tenho acompanhado bastante. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, Walter, quando o paciente tem a tênia e tem neurocicercose, quem que você elimina primeiro? Claro que é o verme adulto. Sempre é o verme adulto. Por que o verme adulto e não a larva? Porque larva dá uma sensação de que eu sou mais fraco ainda, eu não virei adulto. Mas quem sai primeiro é quem? Adulto. Usando a frequência específica. Aí o que acontece? Depois passa um mês, você não tem mais a larva. Por que isso aconteceu? Aí pronto. Nesse livro é muito interessante, ele mostra uma coisa interessante dessa questão de seres que não são mamíferos. Que, claro, eles são plateumintos, eles não têm o leitinho. Mas o verme adulto no corpinho daquela pessoa, ela consegue produzir substâncias peptídicas do intestino que envia pelo sangue e chega na larvinha. Quando o verme adulto sai, essa produção para de existir. Então ele morre de inanição. Aí o neurocicerco morre de inanição, de fome. Automaticamente, porque a mãe não estava ali para fazer a reelaboração nutricional. Assim como a mãe dá leite para o bebê, ali você tem por exemplo, uma vitamina muito interessante que é produzida no leite materno, que é o ácido, que é uma vitamina precursora do RNA. É o láurico, né? E os mamíferos têm essa capacidade de produzir, tem encontrado no leite. Essa vitamina é chamada vitamina B13. E ela nem é citada hoje. Porque automaticamente ela produz esse componente vitamínico que também carrega lítio para o cérebro. E esse lítio, ele é um carreador de lítio. Esse lítio é um potencial de membrana das células neuronais, que são as doenças que regulam muito essas doenças, por exemplo, o autismo, por exemplo. Muitas doenças degenerativas cerebrais, de comportamento. Está faltando o quê? Esse metabolismo do lítio. É o famoso orotato, ou ácido orótico.
Hoje, claro, os alemães parece que sabiam disso muito bem, porque eles comem queijo, velho, por causa disso. Rico em ácido orótico. E tem essa função. Ele não mama mais da mamãe, porque a mamãe produz isso pra gente. Todo mamífero, ele é enriquecido com esse leite materno, rico em ácido orótico. Você não acha ácido orótico, a não ser no queijo velho, por exemplo. E são estudos que já foram feitos há muito tempo, mas só que não enquadra dentro dos padrões da farmacologia. Aí o pessoal pensa que não é ciência mais. Porque para ser ciência, para o sistema que nós vivemos hoje, tem que caber dentro do padrão farmacológico, uma droga que você toma e alivia sintoma. Agora a gente está falando de nutrição, de moléculas elaboradas pelo corpo humano, que o laboratório não vai dar conta de fazer. E nem de medir também a eficiência. Você está entendendo? Aí ele começa a falar de meta-análise de nutracêutico. Eu fico assim, triste. Meta-análise é característica para drogas, é de prodrogas. É aquela coisa química, ver se funciona ou não funciona. As coisas bioidênticas não entram nesse padrão in vitro, porque já é em vida. Por isso que existe uma questão laboratorial e in vivo. E as pessoas confundiram isso. As pessoas estão pensando que é laboratório também. Porque as drogas produziram no laboratório. Então vai funcionar para mim. Por quê? Não fez, você fez, foi no laboratório. Fez dentro de um R-Maia, de um Becker, de um reagente, pronto. Você não é isso. Você é um equilíbrio sistêmico de várias glândulas e órgãos. Você é um corpo perfeito, maravilhoso. Enquanto você não entender isso, você vai colocar qualquer coisa no seu corpo. Então precisa dessa ressignificação de contexto humano que nós estamos perdendo. Você tem coragem de comer um skinny. Você tem coragem de tomar Coca-Cola. Por que ela é preta? Você nunca questionou isso? Então toma água do rio que é preta também, desculpa. Mas é. Se você olhar para o cara, mas é doce. Opa, aí já vem outra situação. O vício da língua. Nós aprendemos, que a indústria aprendeu que a maior fonte de degustação do ser humano é o açúcar. Porque ele dá a sensação de criança. E remete a gente na criança de novo. E a gente entra nesse universo. A gente deixou de pensar. Claro, parece difícil do jeito que eu estou falando. Mas só que a mídia não colabora nem um pouquinho para isso acontecer. A não ser um programa igual esse o seu. Porque isso aqui para mim, hoje eu vejo como uma revolução. Pelos profissionais que você já trouxe aqui e vai continuar trazendo. Porque tem que ser feito isso. E se resolvi ser professor de pós-graduação. Para tentar levar esse lado da farmácia, do lado da medicina, da nutrição, da bioquímica, da biofísica. Porque a bioquímica tem um padrão celular. É vida para ela que tem célula. Uma célula pluricelular. Agora, o que caracteriza uma célula? Aí começou outro conceito. Aí nós entramos no mundo dos conceitos. E começou a ter dificuldade em entender o que é mais natural, o que é mais saudável para nós. Estamos vivendo hoje nessa confusão, mas ainda está vendo agora esse momento, para ver reflexões. Eu quero aqui agradecer as curtidas do nosso programa de pessoas que estão assistindo, a Isabel Cristina, a Rita Auxiliadora, o Carlos Piquelé Correia, Carlos Perro, Conceição Cavalari Silva, Delanda Caldas Grangeiro. Todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa, que estão curtindo, né? Porque tem várias pessoas aí que estão... Tem 112 pessoas assistindo no total agora, neste momento, pelo qual agradeço a audiência. Bom, então nós, na verdade, César, estamos fazendo uma grande revolução na questão não só da abordagem, mas também da terapêutica também, e dos prognósticos, inclusive, porque nós estamos mudando praticamente a pessoa, trazendo ela de volta a si mesma, fortalecendo o metabolismo dela, para que ela conviva de uma melhor maneira, harmoniosa consigo própria. Então nós estamos praticamente... É uma revolução não tão silenciosa, né? A tecnologia nos encanta. E nós pensamos também sobre essa tecnologia externa. Então, como a máquina funciona com aqueles artifícios e engrenagens, a gente confunde muita gente com aquilo. É uma coisa do cartesiano. É uma coisa newtoniana. Então, quando esse aspecto quântico entrou, foi justamente porque eu entrei dentro do ato, na questão observacional. Observacional de princípios, não observacional ocular. E com esses princípios é que começou a ver, então, que a vida continua mesmo depois da subpartícula, que são as frequências vibracionais. E esse alinhamento que vai resgatar
a você levar informações do seu corpo inteiro para sua mente, que é o famoso consciência, é o que nós estamos buscando. Porque a própria psicologia, ela se perdeu um pouco nessa questão emocional e racional. Nós pegamos o cérebro como mente, aquela estrutura de artefato gorduroso anatômico, mas o resultado que ali é gerado, que é a informação do pensamento e a emoção e o sentimento, é que está revendo agora a ressignificação. Então, quando eu pego um paciente, a primeira coisa da ressignificação é conversar com ele sobre o tipo sanguíneo. Porque é uma forma de eu mostrar para ele do processo histórico e até mesmo um processo de estudo, mais de 50 anos, que é o estudo de Peter Dadman sobre o tipo sanguíneo. Porque as pessoas são do grupo A porque tem uma proteína diferente do grupo O. Ou a pessoa é do grupo B porque tem uma proteína diferente do grupo B. Essas proteínas estão emaranhadas na corrente sanguínea, mais de 6 litros de sangue. Então, determinados alimentos, quando entram em contato com esse sangue, ele cria microcoagulação, que são as lectinas. E isso dificulta o transporte de nutrientes do corpo por Dizem que no caso as proteínas, é isso? Tem uma idiosincrasia entre uma proteína e outra, é isso? Perfeitamente. É uma microcoagulação. Ou pode ter uma macrocoagulação com o tempo, onde alguns órgãos começam a degenerar, perder funcionalidade. Então a gente começa a se suicidar por não conhecer um pouco sobre nós. Mas só que no meio cultural, acadêmico, institucionalizado, sangue só serve para uma coisa: transfusão. Então, quando eu vou nutrir, eu vou usar meu sangue para levar essa molécula para as células. Você tem que entender isso. Aí a gente volta a uma questão histórica. Qual o primeiro sangue? A gente começa a trabalhar isso, para ver se há uma abordagem interessante. Puxa, então eu sou tão especial. Então, a carne vai bom para você? O grão vai ser bom para você? Ou não? Então, o estudo é questionável. Então, são coisas que a gente chama de ressignificação. Reaprender novamente. Agora, é doído para nós, por exemplo, você pega um profissional que muitas vezes ele foi muito laureado, com vários diplomas, enfim, e rever algum desses significados. Dessa simplicidade, né? Dessa coisa simples. Vamos dizer simples. E por que existe essa dificuldade, César, na sua opinião? Na minha opinião. É, porque as pessoas estão encasteladas nos seus títulos de pós-graduação, nos seus títulos de doutorado, no MBA da vida, e não tem dificuldade de um pouco, até de uma humildade de não reconhecer que não sabe, ou que tem uma coisa nova. Perfeitamente. Você chegar à frente de uma dessas pessoas e observar que o outro, ele estudou tanto, muito, aí o outro fala uma coisa que ele nunca viu, então isso virou charlatanismo, porque ele estudou tudo que tinha na catedrática, dentro daquele padrão protocolado. Inventa uma história nova. Aí de repente alguém vem aqui e fala uma coisa assim: essa plantinha tem um fitoterápico que pode... Mas isso eu não vi, então isso é charlatanismo. Então é a questão do protocolo mesmo. A questão do protocolo, que vai contra o protocolo instaurado na mente dele. Isso é o problema. E esse protocolo tem instaurado uma coisa muito majestosa do ser humano, que a gente chama de quê? Ego. Só que esse ego, ele pode ser bom, ou pode ser ruim. Por quê? Porque é onde você vê, olha, fracassei. Eu estava só estudando para quê? Só vencer. E de repente alguém me mostra um fitoterápico desse, que está, inclusive, enfim, resolvendo várias situações. Eu cito uma substância aqui que eu acho interessante, que é o Bitermelo. E tem estudos sobre ele na fitoterapia. Fantástico, como um antivirótico, fantástico. Antivirótico. Mas na verdade é o seguinte: ele é um regulador do terreno biológico, é um fitoterápico, que tem alto poder de adstringência. E a adstringência é uma propriedade alcaloide, que vai de benefício para o sangue, porque o sangue nosso, por exemplo, ele gosta de fazer execuções enzimáticas dele num terreno levemente alcaloide. E ele reconfigura o seu processo enzimático de transporte. E várias substâncias fazem isso. Então é assim que está acontecendo. O que está fazendo hoje nas universidades, e com esse patrocínio da indústria que é poderoso, é que enfraquece muitas vezes ou dificulta um profissional desse muito inteligente, porque se ele fez, ele é muito inteligente.
mas só que a inteligência dele não significa que ele sabe tudo também. Por isso que a gente faz esses cursos nossos para quê? Para estar sempre ressignificando as informações. Atualizando, inclusive, né? Claro. Porque sempre tá, o tempo todo está tendo novidades, né? Porque hoje eu não vou dizer a palavra, atualizar não é mais benefício. Não. A Veja atualiza. É. O que é? É rever com consciência cósmica. O que é o ser humano? Porque atualizar é uma coisa diferente de criar consciência. Você pode muito bem ter consciência cósmica e não ser atual. É verdade. Atualizar, eu digo, no avanço da ciência, das pesquisas, né? Claro. Das informações nos seus vários campos de Mas conhecimento. a ciência né? chegou no seu fim da maneira que ela é farmacologicamente. Quantos anos não faz um novo antibiótico? Mais de 60 anos. Dr. Paulo Urban recentemente esteve aqui um psiquiatra falando exatamente isso. Se a droga psiquiátrica fosse boa, não precisava de tantos remédios, bastasse um para quatro grandes áreas, né? A depressão, a insônia, a esquizofrenia, enfim. Baldão, mas hoje o que eu faço é o seguinte, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em tirar o excesso de toxina do corpo do paciente. Porque a hora que eu faço isso... Esse é o primeiro passo, né? A hora que eu faço isso, o corpo sabiamente sabe se autorregularizar. Olha aí a autocura. Olha o nome cura. Esse é o primeiro passo, na verdade. É conhecer o sistema de trabalho, é o terreno biológico. Não adianta, quem faz diferente está errado. É o primeiro passo, todos os pacientes que chegam no consultório, o primeiro passo é descontaminação de metais, vírus, bactérias, protozoários, prios, toxinas. Regular a nutrição, porque tem pessoas que não podem, que não dá, poder pode, mas não fazer uso frequente. Você pode tudo, né? Mas você fazer esse uso frequente. O cara todo dia tem intolerância ao glúten, por exemplo, incompatibilidade ao glúten. Então todos os dias, não. Enfim, o corpo não tem enzima para transformar aquilo todo dia. É uma característica genômica dele, querendo ou não. Porque nesse processo evolutivo, teve um momento que a gente não tinha contato com os grãos da história da humanidade. Nós estamos trazendo esse gene para um nexo, ou está ativo ou inativo, porque está trazendo essa informação da enzima para fazer aquela... E tem gente que nunca tem problema nenhum. Então isso tem que ser avaliado corretamente. Cada pessoa é cada pessoa. Cada indivíduo é cada indivíduo. Então tem que ser dessa forma. Mas só que o protocolo médico hoje atual, ele não faz isso mais. Você viu? O cataflão 200 mg, ele é para uma pessoa de 14, 15 até na hora de 80 anos, para todo tipo de peso. E ali você sabe que cada comprimido daquele são milhões de moléculas em relação à constante de Avogadro, que vai disseminar no seu corpo a cada 8 horas. Você lembra que essas moléculas elas foram feitas de estruturas carbonadas que já estão com capacidade de degradar. Elas vão viver 5 anos. Por isso que o remédio de farmácia tem validade de 5 anos. Mas 5 anos para uma questão de legalidade da Anvisa. Mas aquilo é 30 anos. Não sai do seu corpo assim, não. Às vezes tem que pegar um paciente que está tomando medicamentos há muitos anos. Você tem que fazer um processo desse, né? E aí, o processo hepático ele não consegue oxidar aquilo ali. No curso do Dr. Jean sobre microbiota intestinal, as pessoas que tomam antibiótico precisam de 2 anos, no mínimo, depois da parada da toma, para começar o reequilíbrio da microbiota intestinal. 2 anos depois de um antibiótico. A Isabel Cristina fez mais um comentário aqui que eu acho que é exagerado um pouquinho, mas de qualquer maneira eu vou ler aqui. O Saludes é um programa de vanguarda. Gratidão, Dr. João Carlos Baldan. Que é um programa de vanguarda? De fato é. A gente está aqui desbravando, né? Faz colega de faculdade, colega de curso, eu e você, né? Sempre fizemos isso, né? O grupo fez. Eu sempre queria fazer isso com o grupo. O quê? Esse questionamento. A gente sempre fazia esses debates, essas discussões. E era um ambiente que eu gosto de estar. De pessoas inteligentes, discutindo, de uma maneira assim, coerente, não desrespeitosa, sabendo que o sistema tem uma funcionalidade, sim, mas da maneira que está perpetuando, está estragando a individualidade, inclusive o próprio ser humano. Mas o ponto positivo disso tudo, né, Xerec? Acho que o Xerec precisa parar de almoçar. Ou ele dorme ou ele fica no celular dormindo. Xerec. Esse é o Xerec, ele tá famoso. Outro dia eu fui no curso do Jean, eu entrei lá, tinha vários médicos lá, ô Xerec! Eu falei, pô, mas o que tá acontecendo aqui, né? Todo mundo sabe O Xerec tomava banho de lama.
Então, eu estava falando exatamente sobre isso. Eu até perdi a questão, nós estávamos falando da microbiota. Sim, exatamente. Da microbiota intestinal e tudo que a gente está discutindo nos cursos que a gente frequenta. Acabam, infelizmente, de uma certa maneira, muito pouco as pessoas, não? Parece sempre os mesmos, né? Você vai fazer um curso de microbiota, você encontra o pessoal que fez terapia neural, você vai na terapia neural, você vê o pessoal que fez ali o curso ali junto com a gente de pós-graduação, mas no geral o que a gente percebe é que está havendo essa mudança de consciência, ela é pequena, ela é paulatina, mas ela é segura. Eu acho que a gente está realmente, não só o congresso da Quantum Bio, mas tem outros eventos que estão acontecendo, novos cursos. Curso de outro dia eu fui no curso de almoçar com um amigo do curso da termografia, que eu não fui, mas tinham pessoas lá que a gente já conhece. Quer dizer, então tem vários cursos em várias áreas que estão ocorrendo e que demonstram que a gente pode se manter muito esperançoso, né? Diante desse quadro que aparentemente parece nebuloso, né? Quando a gente fala sociedade doente, é um pouco isso. É trabalhoso. Muito trabalhoso. É trabalhoso. Não, porque a gente não é daquela coisa de tome essa pílula e retire o sintoma. Não é assim. Não é isso. E uma das grandes dificuldades, pelo menos para mim no consultório, é exatamente falar, olha, tenha paciência, calma, nós precisamos melhorar, devagar e indo. Né? Porque nesse contexto, duas coisas muito fortes pegam. E se rever a saúde humana nessa forma pragmática, instalada do paradigma da farmacologia e do oposto, ver o ser humano integrativo. Porque vem aquela questão na nossa mente, isso é ético, isso é moral? Então, muitas vezes a questão do omeprazol para nós, quando chega um paciente com omeprazol, às vezes você fica assim, é ético, é moral eu intervir, mas o paciente veio até mim porque ele já cansou daquilo ali. Porque quando chega um paciente até mim, não foi porque ele tá feliz lá fora. Ele tentou isso 10 anos, 15 anos e nada melhorou. Então, quando chega para nós, é esse paciente. Muitas vezes está muito mal cuidado. E é trabalhoso às vezes. Mas mesmo assim a gente começa do princípio. E é interessante, aí algo que você mostra para ele, que a cada 120 dias suas células são diferentes. As suas células já estão modificadas, serão modificadas. Esse sintoma que você tem hoje não vai existir mais, porque você vai ter células saudáveis. Mas você tem que começar de todo aquele processo. E com respeito... É uma água adequada, é uma nutrição adequada. Exatamente. Então, esse paciente, ele sofre porque ele queria o alívio imediato. Porque ele foi naquela vez no consultório da medicina ortodoxa, ele queria esse alívio imediato. E teve. Mas para isso acontecer todos os dias, eu tenho que tomar aquilo ali de 8 a 8 horas. E acabar com o resto. E acabou que aquilo ali gerou um segundo efeito. Depois de um terceiro efeito. Aí são várias substâncias usando. Então a gente corrigir isso, às vezes, teve um dia que eu me senti assim como um limpador de banheiro de rodoviária. Desculpa essa expressão. Aqueles bem limpinhos, né? Por quê? Porque eu tinha que fazer isso. E é claro, e também o ceticismo daquele paciente, porque não vê falar disso que a gente fala. Porque que se ele tentasse abordar dele com aquele médico de confiança, o que ele fala para ele? Isso é charlatanismo. É desrespeitar também o seu trabalho. Esses termos, quem usa, é mais charlatão do que quem falou charlatão. Porque quem fala que o outro é charlatão, é mais charlatão do que o outro charlatão. Porque ele está desconhecendo a verdadeira ciência. Inclusive, ele está sendo robotizado para empregar apenas uma substância que favorece o sistema, muito agressivo, por sinal. Claro que tem uma história bonita, as histórias das armas, das metralhadoras, da carne sendo aberta e as bactérias ali agredindo. O antibiótico foi ter o papel dele ali, naquele momento de guerra. Porque para cada tiro, você expunha o tecido a muita ação microbiológica. Que maravilha usar essa enzima. Mas hoje eu não estou mais em guerra dessa forma. Hoje está aqui. E estou usando 1 tonelada para matar um mosquito. Bala de canhão para matar a pulga. Eu sempre falei isso em relação até à própria quimioterapia.
Meu caro, encerramos nosso programa. Você achou que 1 hora era muito? Acabou. Sério? Sério. Isso é fatal. Todo entrevistado fala assim, nossa, é 1 hora de programa. É, 1 hora. Nossa, o que eu vou falar? As pessoas... Aí, Mico, coitado, tem até diarreia aqui antes de começar o programa, dor de barriga. Eu vou falar 1 hora, o que eu vou falar? Eu falei, segura a onda aí. No fim, a gente começa o programa, termina, eu nem falei dos contatos, nem nada. E o tempo voa aqui. É por causa da simpatia do apresentador também. Oi, depois de chato virou o quê? Ficou até autoelogiável. Ô, Xerec, vamos colocar nossas vinhetas aí dos meus contatos primeiro, antes de passar os contatos do nosso entrevistado. Então, o WhatsApp para marcação de consulta é esse aqui, o WhatsApp 977192266. O que mais que temos aí, Xerec? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, que tem inclusive o Hidrovitalis que eu utilizo no consultório. Também já estou aplicando nos pacientes para detox de metais tóxicos, toxinas de vírus, bactérias, protozoários e etc. O que mais, Xerec? O Instagram, @jcbaldan.acupuntura. No YouTube esse filme, tanto esse quanto os salutos antigos, estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. E o site www.jcbaldan.com.br. Eu quero agradecer muito a presença do nosso entrevistado de hoje, o César Lourenço, que tem o Espaço Terapia, como ele passou os telefones aqui dele. Ele fica em Goiânia, 62 98234 7668. Vou repetir, 62 98234 7668. E em Anápolis, que ele também tem consultório lá, é 62 também o DDD, 991200495. 991200495. E a própria história da figura quântica, da gente trabalhar os nossos próprios contrários, nossos próprios defeitos, transformando nossas tendências negativas em positivas. Tem uma grande amizade que surgiu aí de um curso nosso que nós participamos. Sim. E realmente nós temos muito respeito por você, viu, César? E agradeço muito aí a tua presença. Obrigado. E a Porta do Saúde está sempre aberta aí para você e para profissionais que têm sempre agregar conhecimento, informações, como você fez hoje brilhantemente. Muito grato. Muito obrigado. Obrigado, amigo. À disposição para a sua mensagem final. Então, chegou o momento, né, para a gente, a partir de agora, começar a rever esse conceito e aprender a estar aqui e agora. Não adianta muito no seu futuro, nem no passado, e pronto. É aqui que existe. É o copo que água você vai tomar? Toma com cuidado. Que água é essa? Qual é a comida que você está pondo na boca? Isso é o princípio da cura. Então a cura é dinâmica, a cura não é estática, como tem dito para você. Pense nisso. A cura é todos os dias, é toda hora. Muito obrigado. Namastê. Obrigado então a todos pela participação, pela assistência. Boa semana a todos. E até sexta-feira, 14 horas, temos mais um programa aqui ao vivo. Estou para confirmar, provavelmente o Dr. Naif Tadeu, nós estamos querendo falar sobre ozonoterapia, que finalmente parece ter sido liberada. Só esperamos que não fique uma exclusividade médica, como no passado outras coisas ocorreram. É outro problema. Estamos aqui sempre na batalha. Boa semana a todos, muito obrigado pela audiência e até sexta.